A campanha É Tempo de Cuidar chega em sua segunda fase. Essa iniciativa da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e da Caritas Brasileira, com o apoio de outras entidades, tem um grande objetivo, que é a motivação para a promoção da solidariedade local, devido ao triste cenário de insegurança alimentar e vulnerabilidade social intensificado pela pandemia sanitária da Covid-19. E para falar mais sobre esta fase da campanha, a gente conversa agora com o padre Patrick Samuel Batista, secretário executivo de campanhas da CNBB. Uma boa tarde, padre Patrick. Sempre uma alegria te receber aqui no programa Pai Eterno. Boa tarde, padre Wellington. Boa tarde, Caísa, todos aqueles que nos acompanham. Para nós é motivo de muita alegria participar com vocês também nesse momento de partilha e conhecimento ainda maior da ação solidária emergencial da Igreja no Brasil. Padre, a campanha Tempo de Cuidar está entrando nesta segunda fase. Fala para a gente um pouco desse momento da campanha. Primeiro, introduzindo para quem está em casa, falar um pouco sobre a campanha Tempo de Cuidar e dizer o porquê de entrarmos agora nessa segunda fase. Então, desde abril de 2020, precisamente dia 12 de abril, que foi o domingo de Páscoa, a Igreja no Brasil, juntamente com a Caritas Nacional, motivaram essa ação solidária emergencial que recebeu o nome É Tempo de Cuidar. Mais do que uma campanha específica, porque geralmente campanha tem data para começar e terminar. Nós pensamos em uma ação justamente devido ao cenário pandêmico que nós estamos vivendo. E nessa primeira fase da ação, que foi ao longo de 2020, conseguimos mobilizar quase 150 dioceses de todo o Brasil. O Brasil tem hoje 278 circunscrições eclesiásticas. E o grande objetivo foi justamente esse: mobilizar a solidariedade local, organizar o serviço da caridade por meio dessas ações, a fim de socorrer, sobretudo, aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar e também aqueles que sofrem com o desemprego. E aí vem diversas formas de participar com doações de alimentos, kits de proteção individual, roupas e calçados. Agora também no inverno, né, que se aproxima cada vez mais, com agasalhos, tem sido uma ação que tem mobilizado muitas comunidades e, de forma criativa, muitas igrejas particulares têm se envolvido também. Em Porto Velho, por exemplo, a ação É Tempo de Cuidar se transformou em É Tempo de Amar e Cuidar. E percebemos belas iniciativas que mostram, de fato, a importância da solidariedade nesse momento que nós estamos vivendo. O padre Patrick, o senhor falou da questão da campanha que tem tempo de começar e de terminar, e que a campanha Tempo de Cuidar, nós já estamos aí na segunda fase, né? Explica para a gente o motivo, qual o critério para ter essas fases, essa mudança de fases? É o tempo que a gente está vivendo? É a necessidade das pessoas? Fala para a gente, por que mudança de fase? Então, o principal critério é essa atenção à realidade que nós estamos vivendo. Então, essa capacidade de perceber a realidade e escutar os clamores do tempo presente. Isso foi possível também, Caísa, por conta do registro das ações, ou seja, cada diocese é chamada a fazer, então, um registro das suas ações, das suas doações, e identificar também quais são as populações mais atendidas. E, a partir daí, a gente identifica também onde nós precisamos reforçar a nossa ação. Por isso que nessa segunda fase, o foco principal foi o combate à fome, à insegurança alimentar, tendo em vista, né, a situação que nós nos encontramos hoje e o aumento também do desemprego por conta da questão da pandemia e a situação de fome e de desnutrição que tem aumentado, infelizmente, em nosso contexto atual. Daí a importância dessa mobilização, focando principalmente agora, nessa segunda fase, a insegurança alimentar, com diversas doações de alimentos que aconteceram aí na nossa semana de mobilização. Agora, padre Patrick, como é que foi a primeira fase? Fala para a gente dos resultados obtidos na primeira fase, agora entrando nessa segunda fase, como o senhor disse, diante dessa situação de insegurança alimentar, sabendo da questão da diminuição do auxílio emergencial, a diminuição do poder aquisitivo da população de maior vulnerabilidade
em face às necessidades básicas como água, luz, o próprio aluguel e os custos com a alimentação. Nós sabemos bem que isso não cabe no valor oferecido pelas estruturas governamentais. Fala um pouco para a gente quais foram os resultados obtidos na primeira fase dessa campanha. Os resultados obtidos, nós temos conhecimento deles também, foram disponibilizados no site da CNBB e também da Caritas. Em linhas gerais, nós conseguimos aí mais de 5.000 toneladas de alimentos, um valor também financeiro que ultrapassou a marca de 4 milhões de reais em todas as dioceses, mais de 300 mil kits de proteção individual, alimentos prontos para o consumo. Foi um resultado muito interessante, mas ainda não conseguimos atingir todos como é o desejo da ação solidária É Tempo de Cuidar, que é permanente. Daí a importância também dos registros dessas ações, porque muitas outras iniciativas que aconteceram e a gente até acompanhou, não foram registradas também no sistema. Mas o que é bonito, o que é importante destacar, é o envolvimento de todas as pessoas da comunidade, mobilizando então a solidariedade local. Agora, uma triste informação, Padre Wellington, nesse sentido, é que algumas pessoas que o ano passado ajudaram com doações e também participando, ou perderam a vida para a Covid, tivemos tristes notícias nesse sentido, ou esse ano são essas pessoas que precisam ser ajudadas também por conta da situação econômica que, infelizmente, se agravou. Isso em algumas dioceses, sobretudo na região Nordeste, temos essas notícias, também no Norte, mas no país enquanto um todo. Então, para maiores informações, seja dos resultados obtidos quantitativamente falando, basta acessar, então, o hot site da Ação Solidária É Tempo de Cuidar, que é www.cnbb.org.br/Tempo de Cuidar, ou no site da Caritas. Lembrando que nessa segunda fase também, além da CNBB e da Caritas, temos a presença do MEB, Movimento de Educação de Base, da ANEC, Associação Nacional de Escolas Católicas, que estão também aí conosco nessa parceria, né? Ô padre, quando o senhor deu a informação de muitas pessoas que participaram da primeira fase ajudando, que agora estão precisando de ajuda, eu estava aqui pensando, né? O quanto é importante, nós devemos aprender isso, que nós nunca não devemos fechar o nosso coração quando se fala em ajudar o outro, porque hoje a gente está ajudando, mas amanhã nós vamos precisar de ajuda, como já está acontecendo que o senhor relatou, né? Então a gente sempre tem que estar aberto para ajudar o próximo. Verdade. E você me fez lembrar, Thaisa, a Fratelli Tutti, onde o Papa Francisco, se não me falha a memória, acho que o número 35, ele vai dizer que um dos sinais dessa sociedade que nós estamos vivendo, um dos sinais dessa indiferença é quando a gente se coloca como que de costas diante do sofrimento das pessoas. Então, é próprio do cristão a vivência da caridade, mas também com essa sensibilidade de perceber muitas vezes aquilo que não é dito, aquilo que também não é expresso. Então, um coração solidário jamais será um coração indiferente, sempre disposto a ajudar, tal como o bom samaritano, ver a realidade, se compadecer e cuidar. E se a gente não está podendo ainda dar aquele abraço como a gente gostaria, de solidariedade, mais do que nunca a hora de abraçar essa causa permanente na vida da igreja, que é o serviço da caridade. E outra coisa interessante é que a ação solidária, ela possibilitou em algumas paróquias e também dioceses a organizar esse serviço da caridade de forma permanente. Não simplesmente no horizonte assistencialista, mas essa atenção da igreja como mãe para cuidar dos seus filhos e filhas, sobretudo em tempos de pandemia ou de outras calamidades e desastres naturais, como enchentes na região norte, o ano passado aquele ciclone bomba em Santa Catarina. São situações onde a paróquia, a diocese, consegue responder de forma imediata quando tem esse serviço da caridade organizado. Isso sem falar de tantas iniciativas que temos, como os vicentinos, Pastoral da Caridade, e todas essas forças se unem agora em vista do bem do próximo, da promoção da dignidade humana. Agora, eu acho que a característica talvez mais importante dessa campanha É Tempo de Cuidar é justamente do ponto de vista da descentralização da realização da campanha. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso para quem está em casa,
para que a gente possa esclarecer também que toda e qualquer diocese, né, é promotora também com a CNBB dessa campanha É Tempo de Cuidar, não é mesmo? Exatamente, Padre Wellington. Então, cada igreja particular, diocese, arquidiocese, prelazia, é chamada também a participar. Mas de que modo concreto isso se realiza? Primeiramente, olhando os organismos que já existem nas dioceses. Por exemplo, a Caritas Diocesana, que geralmente dinamiza esse serviço na igreja particular. Então, o primeiro passo é justamente isso. Procurar o próprio pároco para saber como é que a campanha está acontecendo ali na sua paróquia. Se de repente ainda não aconteceu, quem sabe você que nos acompanha agora pode ajudar também a despertar para essa ação organizada em favor dos mais pobres e necessitados, em favor dessa ação tão bonita que nós temos acompanhado aí pelo Brasil afora, né? Então, o grande objetivo é esse, despertar a solidariedade local. Como dizia o Papa Bento XVI, né, o amor precisa ser organizado para que a gente possa chegar realmente a quem precisa e de uma forma rápida diante do contexto que nós estamos vivendo. Ô Padre Patrick, a Semana Nacional de Mobilização, que foi promovida aí pela Ação Emergencial, vocês perceberam muita mobilização e muita criatividade, não perceberam, Padre? Muita criatividade, muita organização e Dom Joel, secretário-geral, ele sempre incentivava dizendo, olha, se você não consegue ir de carro num ponto de drive-thru, por exemplo, né, não tenha receio de ligar, às vezes, para a paróquia, ou leve até, com todos os cuidados, num carrinho de mão, vá a pé também, mas não deixe de participar, não deixe de contribuir com a sua presença também, né, solidária. Isso é muito importante. A semana aconteceu de 8 a 12 de junho e tivemos alguns momentos marcantes. Por exemplo, a missa de abertura, ela aconteceu no dia 8 e foi transmitida aqui de Brasília, da Casa Bom Samaritano, que é uma casa da CNBB, que foi organizada e preparada com muitas outras parcerias, como, por exemplo, a CRB, para acolher 5 famílias de refugiados venezuelanos que chegaram aqui em Brasília, em torno de 20 pessoas, né? Muitas crianças, e essa casa recebe, então, esses nossos irmãos e irmãs, e ali há todo um trabalho de acolhida, de ensino da língua portuguesa e de encaminhamento por meio do trabalho. O nome do projeto é justamente esse, Acolhidos pelo Trabalho. Então, a missa foi transmitida dessa casa aqui de Brasília, que tem esse projeto belíssimo. Depois, no dia 12 também, direto de Bom Jesus da Lapa, no Santuário de Bom Jesus da Lapa, teve também a celebração de agradecimento por todos aqueles que contribuíram, participaram e se envolveram também com essa ação. E fora isso, diversos sites das dioceses, né, deram publicidade às ações, enviaram também diversos vídeos, imagens para a gente aqui também em Brasília, para fazer conhecer um pouco mais essa ação. E olha que curioso, o ano passado, por volta de, se me falha a memória, julho, agosto, o Dicastério do Desenvolvimento Humano, lá da Santa Sé, em nome do Santo Padre, perguntou concretamente o que a igreja no Brasil estava fazendo, sobretudo para os mais pobres. E foram, de fato, esses dados da ação solidária emergencial, as primeiras informações que nós enviamos enquanto igreja no Brasil para o Papa Francisco, que preocupa diretamente, né, com essa situação que nós estamos vivendo. E agora, também, nessa semana, tivemos uma notícia muito importante, né, que o Papa Francisco ele está doando agora, nesse mês, 6 respiradores para o Brasil. Então, a gente está encaminhando aqui na conferência, né, para onde irão esses respiradores, onde tem mais necessidade desses instrumentos agora. Então, para que a gente possa conhecer e amar ainda mais a nossa igreja, que anuncia a palavra de Deus, proclama o evangelho do reino, mas também que coloca o coração e as mãos a serviço, pois onde o braço do Estado não consegue chegar, a mão da igreja está estendida para poder servir, tal como Cristo nos pede. Olha aí. E padre, e quando o senhor diz, por exemplo, que foi comunicado, então, à Santa Sé esses primeiros dados, o senhor poderia compartilhar com a gente esse número de famílias ou uma previsão, uma base de quantas famílias foram favorecidas até agora com essa ação emergencial? Na primeira fase, em torno de 200 mil famílias que nós conseguimos atingir ao longo de todo o país. E agora, nessa segunda fase,
essas informações estão sendo processadas ainda a partir do registro de cada uma das dioceses. Por isso é importante esse registro que é feito no site da Ação Solidária Emergencial. Não simplesmente para trazer essas informações, mas também para fazer conhecida essa ação e também prestar contas daquilo que nós temos feito também, sobretudo para os mais pobres nesse período de pandemia, né? Agora, nesse exato momento, eu não tenho aqui em mãos essas informações precisas, mas eu insisto novamente, vale a pena entrar no site para ver esses dados do ano passado, em números concretos, e acompanhar também ao longo desse ano. É aquilo que a igreja faz de modo concreto nesse tempo de pandemia. Isso sem falar de tantas outras ações, né? De padres religiosas, de todo o povo de Deus, que não age com indiferença diante desse cenário. É claro que a pandemia sanitária do Covid-19 nos preocupa a cada dia, mas nós não podemos esquecer também daqueles que não têm o necessário nem o básico para viver. E nesse sentido, a pandemia, ela, de certa forma, também evidenciou outras pandemias que estavam em curso ao longo dos anos, como essa própria situação da insegurança alimentar e daqueles nossos irmãos e irmãs que vivem em situação de vulnerabilidade social. O Padre Patrick, nessa segunda fase, ela tem um tempo determinado, um período para terminar, para dar início a outra fase? Fala um pouco para a gente. Nós não temos, assim, tempos fixos marcados. Nós temos, como nós dizemos lá no comitê, alguns horizontes e alguns marcos. Então, essa segunda fase, agora, nesse primeiro marco, nós vamos viver até a conclusão agora do mês de julho. A partir daí, avaliando os processos e olhando o cenário também nacional, né, como que anda, aí iniciamos uma nova fase, de repente dando um enfoque em determinados aspectos que mais necessitam no momento, né? Daí a importância desse acompanhamento permanente, atento e sensível à realidade. Quem vai ditar vai ser o cenário do momento. Então, isso já está muito claro no comitê e naquilo que os bispos também têm acompanhado e solicitado à CNBB. Agora, Padre Patrick, o senhor está aí na CNBB e, com certeza, o senhor tem um prognóstico de qual região do país hoje sofre mais com a pandemia. Quando a gente fala de uma campanha nacional como essa que a CNBB está fazendo, seria possível nos dizer qual região hoje carece mais de empenho, de ajuda nesta campanha É Tempo de Cuidar, né? Onde se sofre mais, onde se tem mais necessidade dessa atuação? Olha, Padre Wellington, se nós olharmos a partir dos registros, nós podemos dizer, assim, então, quais os locais, as regiões que, nessa segunda fase, têm feito mais registros, né? Certo. Então, o Rio de Janeiro tem feito muitos registros, o próprio estado de São Paulo, a região sudeste como um todo, o registro dessas boas ações, dessas boas práticas de solidariedade. Agora, regiões, assim, que mais necessitam da ação solidária emergencial, daquilo que a ação produz, talvez fique difícil especificar essa ou aquela região, porque cada região, isso é muito inconstante, porque há necessidades bem específicas. De repente, em alguma região, a questão da solidariedade em relação à doação de alimentos não perecíveis consegue atender a demanda, mas há uma outra demanda, aquilo que o Papa Francisco chama das periferias existenciais, com doenças emocionais, que a ação também se preocupa e se faz presente. Então, eu vejo que o nosso país, como um todo, necessita, então, desse olhar atento dos pastores. E os bispos do Brasil têm feito isso de uma forma muito zelosa, juntamente com tantos padres religiosos e religiosas. Então, a força da palavra de Deus, o anúncio do Evangelho e as ações que dele brotam, nos ajudam a agir em todo e qualquer momento, seja com pandemia ou sem pandemia. É claro que agora, com a pandemia, alguns cuidados se tornam mais intensos e necessários. Daí o convite da ação solidária, para que a gente possa abrir o nosso olhar para contemplar, principalmente, no primeiro momento, a realidade local e estender esse coração solidário para toda a igreja no Brasil. Ô, Padre Patrick, vocês perceberam, assim, a partilha de inspiração? Tipo,
uma arquidiocese, uma diocese tendo uma inspiração, uma motivação aí para mobilizar os fiéis, a população e serem inspiração para outra diocese nessa campanha? Muitas iniciativas assim, bonitas aconteceram que inspiraram muitas ações e outras de forma criativa. Por exemplo, em uma paróquia do estado de Minas Gerais, uma paróquia também com desafios econômicos, uma região de periferia, eles se organizaram para poder fazer um mutirão de coleta daquele óleo reciclável e fizeram produção de sabão também. Então, foi muito interessante essa iniciativa, que doaram também, junto com os alimentos arrecadados, né, esse sabão que foi utilizado também para a higiene das pessoas. Então, assim, tem muitas iniciativas e muita criatividade nesse sentido. Daí a importância de compartilhar essas ações para continuar inspirando diversas outras iniciativas. Ótimo. E diante desse horizonte, agora, por exemplo, o senhor falou que o senhor estava reunido aí com o comitê, né? Quem é que compõe esse comitê e qual é a contribuição de cada um desses entes, né, que formam, digamos assim, a gestão desta campanha Tempo de Cuidar? Então, hoje compõe a CNBB e a Caritas, que tiveram a iniciativa, a Conferência dos Religiosos do Brasil, o CRB, na pessoa da irmã Marinês, também participa, o Movimento Educação de Base, a ANEC, que é a Associação Nacional de Escolas Católicas, são, assim, os principais atores nesse contexto agora. Como que acontece a participação? A mobilização a partir de cada um dos seus cenários específicos. Então, a vida religiosa está toda envolvida, empenhada, né? As pastorais sociais, o laicato também do Brasil. Enfim, o grande objetivo mesmo desse comitê é animar essas ações locais a partir desses grupos específicos na caminhada da vida da igreja. Então, daí a importância desse comitê se reunir, avaliar e fazer os encaminhamentos. Por exemplo, amanhã, dia 23 de junho, nós teremos à noite um encontro que foi aberto para todas as dioceses do Brasil, vai acontecer pelo Zoom, com 1 ou 2 representantes de cada diocese que cuidam do serviço da caridade, para que a gente possa, então, ouvir essa escuta, não simplesmente de como que foi essa semana de mobilização, mas quais são os desafios que têm surgido, né, nesse tempo agora, no segundo semestre agora do ano que nós já estamos entrando. Então, quais têm sido os desafios, quais as boas iniciativas, as boas práticas e como que isso pode inspirar todo o trabalho. Então, o comitê faz esse acompanhamento com as dioceses também e estimula, então, essas ações da Ação Solidária Emergencial. Thaís, eu queria perguntar também para o padre, aonde as pessoas podem procurar, vamos renovar então aqui o convite, né, para quem está em casa, para participar dessa campanha, né? Quem participou uma vez não está proibido de participar na segunda fase, não, né, padre? De modo algum, o amor é sempre doação constante, né? Muito bom. Então, e aonde as pessoas podem procurar para fazer a sua doação, para integrar efetivamente essa campanha? Acho que o primeiro passo é procurar conhecer um pouco mais a campanha, entrando mesmo nas redes sociais da conferência, da CNBB, da Caritas Nacional, para poder conhecer, então, em detalhes a Ação Solidária Emergencial. Depois, o passo seguinte é ir de imediato à sua própria paróquia, procurar saber do seu pároco como que essa ação está acontecendo ali localmente, quais são as iniciativas e as promoções que têm sido realizadas. Então, o grande olhar é local, para que nós possamos, então, dar continuidade, então, à vivência da caridade como resposta de um coração que crê, de mãos que cuidam e de um olhar que é capaz de suscitar esperança nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Ótimo, importante, não é, padre? Essa campanha, mobilizar as pessoas, que às vezes a gente vive no nosso mundinho e não se abre para a necessidade do outro. Eu acho que essa sensibilidade da campanha Tempo de Cuidar é compreender que todo tempo é tempo de cuidar, né? É verdade. Todo tempo é tempo de cuidar. E agora, mais do que nunca. Mais do que nunca. Padre Patrick, muito obrigado pela partilha, né? Padre Patrick Samuel Batista, secretário executivo de campanhas da CNBB, pela oportunidade de falarmos dessa segunda fase, então, da ação emergencial É Tempo de Cuidar, aí promovida pela CNBB, pela Caritas, pela ANEC, Movimento de Educação de Base e CRB.
Eu que agradeço, Padre Wellington, Caísa, e também aproveito para agradecer cada um daqueles que nos acompanham e que já participaram dessa campanha, fazendo doações. Deus lhes pague, muito obrigado. Todo tempo é tempo de fazer o bem, amar é fazer o bem, e que nós possamos continuar essa missão de amar, cuidar e servir. Muito obrigado. Forte abraço, Padre.